Olá, pessoal! Estamos ao vivo aqui da Tecnofit. Herbert está em São Paulo, junto com a gente aqui nesse webinar. A gente vai esperar mais algumas pessoas entrarem, mas enquanto isso, para a gente começar, acho que seria muito legal o Herbert se apresentar, depois eu me apresento e daí a gente vai seguindo com a apresentação. Legal. Boa tarde a todos, obrigado pela presença em mais um webinar dessa segunda série, né, o ciclo do cliente. Hoje a gente vai falar sobre vendas e indicadores de performance. Mais uma vez com a Luísa aqui. Luísa também já fizemos um webinar juntos na primeira série, né? E a Luísa na tela deu uma audiência boa, hein? O pessoal reivindicou mais Luísa nos webinars, né? E, Que e bom! aí E aí está ela aqui de novo. Mas espero contribuir mais uma vez com conteúdo. Lembrando que nesses webinars a gente mudou um pouquinho o formato, é um webinar mais enxuto, mais preciso, vamos dizer assim, mais direcionado para o tema mesmo. Então, a gente está muito baseado nas perguntas que vocês mandaram no cadastro. A ideia é fazer o conteúdo ser cada vez mais personalizado para o que realmente vocês têm de demanda e de dúvidas, né? A gente vai tentar contribuir mais uma vez dessa forma e espero que vocês gostem e que valha aí o tempo que vocês estão dispondo para ficar com a gente nessa tarde. Legal, obrigada pela participação mais uma vez, Herbert. Para quem não conhece o Herbert, ele é um grande parceiro da Tecnofit. E para quem não me conhece, gente, eu sou a Luísa. Eu sou gestora hoje da área comercial aqui da Tecnofit, então eu trabalho com Insight Sales aqui. E a ideia é que a gente possa dividir um pouquinho do nosso conhecimento para, junto com as perguntas que vocês mandaram, a gente conseguir ajudá-los aí na gestão de academia, crossfit, estúdio de pilates, yoga, enfim, várias coisas. Para a gente retomar só, o Herbert falou sobre o ciclo de vendas, que são os nossos episódios de webinar que a gente teve. O primeiro foi a gestão descomplicada, então a gente começou aí para vocês conseguirem arrumar a casa, dar um jeito de entender o que é gestão, como fazer, pontos a começar a mudar. O segundo, que teve a presença do Herbert e da Lígia, foi sobre marketing. Então, foram ações de captação, o que divulgar, o que é legal postar nas redes sociais, que é o comecinho ali do inbound marketing. E hoje a gente vai falar sobre as vendas e indicadores, né? Para a gente realmente pôr a mão na massa e vocês envolverem a equipe de vocês. Então, vocês conseguirem fazer vendas, vocês conseguirem controlar isso, ter capacitação para os vendedores, enfim, e a gente conseguir ter um webinar aí bem legal e continuar no último, tendo o quarto episódio, que vai falar sobre retenção de clientes, que vai ser o nosso próximo webinar. Fechado? Pessoal, para começar então o nosso webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção. Eu vou compartilhar com vocês de uma tela, até Herbert, se você pudesse ser o meu cobaia aí e falar se está funcionando. Vai lá. Foi. Foi, legal. Então, gente, para começar a falar de vendas e indicadores de performance, a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção, que é o começo de todo o processo de vendas, né? É legal que quanto mais você consegue segmentar o teu processo, mais você consegue dividir ele, melhor fica, melhor você vai conseguir ter indicadores certos, melhor você vai conseguir entender qual é o ponto que você precisa mudar, qual é o ponto que você está indo bem, qual será o ponto que você precisa fazer alguns ajustes finos, enfim. Para começar, acho que tudo isso de prospecção, primeiro, a primeira pergunta assim que eu trago é de quem que é a responsabilidade, né? Quem que é o responsável por prospectar? Então você precisa definir na tua equipe, ou até mesmo se você for um gestor que trabalha sozinho, às vezes você é um dono de um estúdio de pilates, você acaba trabalhando só você, mais um professor, enfim, mas precisa ter um responsável que vai fazer isso. Alguém precisa ficar responsável em prospecção. Se você não definir certas etapas, se você não definir certas responsabilidades, as coisas não vão para frente, né? Então, primeiro a gente precisa definir quem é a pessoa que vai fazer prospecção. O que é fazer prospecção? O que é o prospect que a gente chama, né? É aquela pessoa que ainda não é teu cliente, mas que você quer muito que ela se torne seu cliente e ela pode ter um fit cultural, ela pode ter alguma coisa que vai fazer com que ela se torne seu cliente no futuro. E a segunda pergunta que eu trago é qual o canal onde você vai buscar esses prospects? Canal é onde você vai achar eles e como que você vai achar eles. Então, eu e o Pedro, a gente teve alguns insights aí, a gente traz algumas coisas para vocês se forçarem a pensar mesmo. Mas levando em consideração o último webinar que a gente falou sobre redes sociais,
Então, achar esses prospects, achar esses leads nas redes sociais é algo muito valioso. Tenha suas redes sociais, alimente elas com coisas interessantes. Até uma coisa que eu e o Herbert a gente estava falando antes, agora está muito na moda fazer esses sorteios, né? Então você vai lá, sempre tem uma amiga que te marca em todos os sorteios, você acha que ela está marcando alguma coisa, mas na verdade ela está te marcando de sorteio no Instagram. E essa é a ideia. Use a tua página para você conseguir fazer um mailing. Antes de começar esse webinar, eu e o Herbert, a gente estava falando sobre mailing, né? Listas com nomes, etc. A nossa opinião é que não é tão valioso assim. Aqui na Tecnofit a gente até tentou trabalhar com isso, mas a gente viu que não era tão legal, assim. A gente não achou nenhuma empresa que encaixasse totalmente com o público que a gente procurava. E hoje, como a gente vai atrás de clientes, como a gente vai atrás de muitas pessoas que estão aí do outro lado da tela, a gente vai nas redes sociais. Então a gente vê quem curtiu os nossos posts, quem comentou, quem marcou um amigo, e é uma forma de você falar com essas pessoas, né? Então faz um post lá, fazendo um sorteio, valendo uma mensalidade, fala que a pessoa tem que te seguir a Tecnofit, o Herbert pode ser também para nos divulgar, e ela tem que marcar mais 3 pessoas nos comentários. É uma forma de você chegar até o teu público final. Além disso, o inbound marketing, que a gente já começou a falar um pouquinho nos nossos webinars, o inbound, na verdade, é uma pessoa que vem até você, né? Então, é um evento que você participa e alguém viu você no evento e depois ela entra em contato. E são várias ações que você pode fazer para que o teu cliente, para que o teu prospect venha até você e você consiga fazer com que ele se torne um cliente. E no fim, que a gente vai abrir mais um pouquinho também, trabalhar com indicação. Indicação a gente volta a falar, não é o primeiro webinar que a gente está falando, que é muito valioso, faz muita diferença nesse meio, né? E a gente tem que pedir indicação. Além disso, outro ponto é que você precisa entender o seu cliente. Então, muitas vezes, não adianta você fazer esse sorteio no Instagram e sair ligando para todo mundo pedindo para elas irem visitar a academia. Não é assim que funciona, né? O que a gente tem que fazer, e até às vezes pelo Instagram, mandar uma mensagem, não tenta mandar uma mensagem pronta assim para todo mundo. No começo, tenta entender como você vai descobrir as dores do teu cliente. Então, por exemplo, aqui na Tecnofit a gente tem um pessoal do suporte que eles entram às 7 horas da manhã. Para eles fazerem academia de manhã, tem que ser uma academia que abre cedo, 6, 5 e meia da manhã, enfim. Então, se a tua academia só abre às 8, você não combina com aquela pessoa. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente está prospectando é entender o nosso cliente. Acho que até uma das coisas que a gente falou nos últimos webinars é você entender primeiro quem é você, qual é o estilo de academia que você quer ter, o que você quer proporcionar para os teus clientes e a partir daí ir atrás do teu público, aumentar as tuas vendas. Então entender qual que é a maior dor dele, por que hoje ele ainda não faz academia? É porque falta horário, é porque falta motivação, é porque ele tem dificuldade, enfim, de ir para chegar até um local e tudo mais. E o que ele procura? Se ele procura um tipo específico de aula, ele procura jump. Você pode solucionar isso para ele? Você tem como dar essa aula de jump para ele? Então, é entender tudo isso na prospecção. Hoje aqui na Tecnofit, o que a gente faz, até isso eu falo, mas é que a gente está com uma equipe crescendo cada vez mais, mas no começo não era tão assim. Mas hoje a gente chegou num momento que a gente conseguiu dividir a equipe de vendas. Então, a gente tem as pessoas que prospectam e fazem esse diagnóstico do cliente para conseguir entender qual que é a maior dor dele, o que ele quer, o que ele busca, qual que vai ser o diferencial que vai fazer o olho dele brilhar. E a partir do momento que a gente conseguiu entender que a gente vai solucionar o problema dele, que tem fit, que tem conexão a gente com ele, esse pré-vendedor, esse prospectador, ele vai marcar uma reunião para o vendedor final. Então, nessa prospecção, pode até você ser a mesma pessoa no começo, não faz mal. Mas você entender que você precisa fazer primeiro uma abordagem inicial, para depois chamar ele para visitar a academia, para ter uma conversa, para daí sim você falar de valores, aulas que você tem, como funciona, mostrar quais são os ambientes da academia, etc. E por fim, que a gente coloca aqui, é como você chama a atenção do seu prospect. Qual é o seu diferencial, né? Até uma das coisas que a gente trouxe, o Herbert, a gente colocou uma frase que é "No one is you and that is your power". Que é basicamente falando que você é o único, né? Ninguém é você e esse é o teu diferencial, esse é o teu poder. Então, a gente pega muitos clientes hoje que eles falam das academias de redes grandes, que elas estão chegando aí e dominando certas cidades.
E a gente sempre fala para a pessoa entender qual que é o diferencial dela. Cada academia, cada estúdio, cada CrossFit tem o seu diferencial. E é isso que você precisa fazer na hora da venda, é isso que você precisa fazer na hora da prospecção. Então, quando você aborda um cliente inicialmente, não adianta você falar que na tua academia tem banheiro. Toda academia tem banheiro, isso é o básico, né? Você tem que falar, na minha academia a gente tem toalhas, a gente tem shampoo, a gente tem um professor que fica grudado em você, enfim. A gente tem avaliação nutricional gratuita, são diferenciais que você precisa colocar para atrair esse cara para ele chegar até você e querer visitar a sua academia, querer se tornar o seu cliente, né? Luísa, além disso, desculpa, pode falar. posso fazer uma intervenção? Por favor. Legal. Excelente que você trouxe em relação à prospecção. O que eu vejo é assim, juntando esse último slide aí com o começo, né? No meu treinamento, os passos da venda, então, sempre o primeiro passo é a prospecção. Né? Vou falar assim, não adianta você saber vender bem se você não tem para quem vender. Então, Perfeito. você precisa fazer uma prospecção para trazer esse possível cliente para você fazer todo o seu processo de venda. Não adianta você ter o time todo treinado se não tem lead chegando, se não tem cliente interessado. Exatamente. E até pensando, juntando o que você falou, a questão, né, que a gente estava discutindo antes aí em relação à lista de e-mails, lista de contatos, o que é interessante e o que não é, a gente vê que essa forma de prospecção é uma forma muito fria, né? Principalmente se você sabe realmente o que você entrega para o cliente. Então, eu acho que antes de você ficar gastando força com uma prospecção que não te traga tanto retorno, ou de repente te traga algum tipo de retorno, mas você está prospectando num lugar onde o público não é potencial do seu serviço, você realmente sabe o que você entrega. Então você falou assim, nós somos únicos, né? É a nossa força aí, né? A nossa força é única, mas tem que estar muito bem determinado exatamente assim, qual é essa força? Né? O que eu entrego? Perfeito. Eu entrego muito serviço ou eu entrego pouco serviço? Que não é uma simples questão de estratégia. Né? Eu entrego um serviço semi-personalizado ou eu entrego um serviço coletivo? Ou eu entrego pouco serviço em contrapartida a muita estrutura? Né? Qual que é o que você realmente entrega? A partir daí que você começa a prospectar para você ter uma força mais canalizada. Né? Senão, o seu esforço de prospecção pode ir por terra e você pode se frustrar, porque na hora da venda mesmo, realmente, você fala assim, o cara fala, mas eu pensei que era X e na verdade é Y. E não era, exatamente. Né? Você foi na pessoa errada, no lugar errado, para ofertar um produto que não é para ele, né? Perfeito. Então, acho que o primeiro passo da prospecção é pensar bem antes quem você é para ver para quem você vai prospectar, né? E quem você quer atingir, né? Às vezes a gente fala, eu acho que até uma das coisas que a Lídia, a gente conversou bastante também antes desse webinar, ela falou muito de não faça o que o outro faz, né? Porque às vezes a academia do outro é totalmente diferente, não é o público que você quer atingir, não é o serviço que você quer dar para os seus clientes. Então entenda como é na tua academia, entenda qual é o teu cliente ideal para você conseguir fazer essa prospecção e daí começar a vender, né? Acho que é isso. Sim, eu só uma última coisinha, uma frase que eu sempre uso assim, quando a gente fala de negócio, né? Vieram algumas perguntas sobre começando um negócio do zero aqui, como prospectar cliente para um negócio novo, né? Então eu sempre falo assim, você tem dois caminhos quando você vai montar um negócio. Ou você sabe o que você quer montar aquele modelo de negócio e vai procurar um lugar para onde aquele modelo vai encaixar, ou você tem um ponto comercial e você vai ver o que vai encaixar naquele ponto. São dois caminhos totalmente diferentes. Porque às vezes você pode ter um serviço que você quer montar e você monta em um ponto que não cabe aquele serviço. Perfeito. Então não adianta fazer prospecção ali, porque ali não é público, na verdade. Não é essa mina de ouro. Um começo e fim muito rápido, uma vida muito curta, na verdade, né? Exatamente. Então, continuando além desse processo, gente, além de fazer a prospecção, a gente também precisa vender, né? Agora chegou o momento que você vai vender. E vieram muitas perguntas no nosso formulário de como converter mais, como vender cada vez mais.
Eu acho que o primeiro ponto que eu e o Herbert, assim, a gente tem muito alinhado é sobre venda consultiva e personalizada. Eu até coloquei uma frase, Herbert, que se você quiser explicar aqui, essa é a sala de spinning, essa é, enfim. Ah, legal. Essa parte da apresentação, né, que a gente fala nos passos da venda, na hora do tour, é justamente para você não fazer o tour aqui né? O tour aqui ele é justamente você simplesmente falar o nome do espaço. Então, olha, aqui é a sala de Uhum. spinning, aqui é a sala de musculação, aqui é a piscina. Não precisa ser muito esperto para entender visualmente o que Que é são o os quê? espaços, né? Então, assim, se você não falar da característica do lugar atrelado ao benefício do que aquilo vai trazer, para a dor que a pessoa está te trazendo, né, o problema que ela está procurando resolver, vai Uhum. ficar uma apresentação fria, e aí talvez faça mais sentido você falar, olha, a academia vai até ali no final, pode ficar à vontade, vai lá conhecer, porque a gente sabe Vai que tem lá, anda sozinho que eu tô na recepção quando você precisar. vai lá e volta, na hora que você voltar, eu vou fazer você tentar comprar um plano. E aí você não deu uma consultoria de venda, você simplesmente, Uhum. né, mostrou o que é aquele espaço. Isso Fez o comum ali, né? não serve mais, né? Exatamente. E é isso que a gente quer trazer da venda consultiva e personalizada. Então, na prospecção é um momento muito bom de você fazer esse diagnóstico. Então, todas aquelas perguntas que a gente fez antes. E você fez o diagnóstico não para fazer essas perguntas por fazer, você fez por um objetivo, que você quer estar preparado na hora da venda e você quer usar essas respostas que você teve na hora da venda. Então a gente colocou ali, ó, utilize as informações que você conseguiu na hora da prospecção. Se a pessoa falou que ela, nossa, na academia que ela está atualmente, ela gostaria de trocar porque não tem aula de spinning, pede para ela vir num horário que tem aula de spinning. Mostra para ela a aula de spinning. Mostra onde é a sala, mas fala muito mais. Talvez apresenta o professor. Fala quanto que é a média que cada pessoa vai gastar de caloria em cada aula de spinning. Fala quais são os horários. Monta uma grade para ela, né? Eu já aconteceu muito, Herbert, de eu ir em academia, eu sou aquela velha pessoa que vai na academia, fecha um semestral, vai 2 meses e não volta mais. Essa dá Desde um que eu entrei trabalho para vender. dá um trabalho doido, né? Agora que eu tô trabalhando na Tecnofit, eu não faço mais isso, que eu sei que é muito ruim. Mas eu percebia muito a cada academia que eu ia, que o recepcionista ele me recebia, ele tinha uma folhinha impressa, que lá tinha os horários de todas as aulas, tinha já os valores de todos os planos, já tinha os descontos que a gente poderia até pedir, até onde eu ia conseguir chegar, e era isso. Ele mostrava essa folhinha, às vezes ele nem me apresentava a academia, às vezes ele não saía de trás do balcão, e essa era a conexão que ele fazia comigo. Então, o que a gente quer é que vocês criem afinidade e tenham empatia pela pessoa. Se ela foi até a academia conhecer, se ela está disponível para falar no telefone contigo, faça uma venda consultiva, faça uma venda personalizada, que eu acho que tudo isso se resume a ser algo especial, né? É algo que não é em massa. Você está falando com a Lígia. Eu estou vendendo para a Lígia e é ela que eu quero que compre um mês na minha academia, 2 meses, semestral, enfim. Então, entenda muito, ao invés de chegar com essa folhinha pronta, pergunta para ela qual é o horário que ela precisava malhar, qual é o horário que ela precisa sair, qual é o horário que ela realmente não pode, que aulas que ela gostaria de fazer, como que ela gostaria de pagar, dê opções para ela, né? E aos pouquinhos a gente vai criando afinidade. E faça perguntas. Você já fez academia antes? Por que você saiu? Por que, enfim, né? Talvez há alguns anos atrás, se algum recepcionista tivesse, algum vendedor de academia, tivesse perguntado para mim por que eu não consigo ficar numa academia há muito tempo, e ele tivesse me ajudado a solucionar esse problema, tentasse achar o motivo, né? Por que eu sempre saía, talvez eu estivesse ainda na primeira academia que eu comecei a malhar, né? E Sim. além disso, a gente precisa entender que negociação é uma via de mão dupla. Então eu acho muito engraçado quando nessa folhinha já tem desconto. Porque às vezes existem pessoas que não pedem desconto. Então, se você coloca na folhinha, você já colocou o desconto na cabeça da pessoa. E o desconto, ele tem que ser uma negociação, ele tem que ser uma via de mão dupla. Tudo que você dá para o seu cliente, ele tem que ter um retorno para você. Então, quando alguém te pedir um desconto na hora de fechar com você, o que você pode falar é assim:
Nossa, mas a minha gestora não deixa eu dar desconto. Vamos fazer um acordo então? Se você me passar algumas indicações, eu consigo te dar até 10%, até 5%, enfim, fazer uma negociação. Não só dar coisas gratuitas para a pessoa. Ou às vezes tentar, tipo, ai, olha, eu não consigo te dar desconto no primeiro mês, mas eu tenho certeza que se você vier todos os dias na academia, enfim, eu te dou um desconto na tua segunda mensalidade ou no segundo plano que você fizer, né? Então, tudo tem que ser uma troca. E a gente precisa entender que a venda, ela é uma conversa. Se ela entra no automático, se você pega essa folhinha, se você manda um material pronto, não é isso que faz você fechar. Eu acho que cada vez mais, né, Herbert, a gente está percebendo que as coisas estão sendo automatizadas, né? Então, Sim. geralmente, quando você entra num chat, você fala com um robô, enfim, ele te ajuda, ele te dá as respostas mais rápidas. Então, hoje você entra na academia, se você não quiser ter o auxílio de um professor, você não precisa, você pode ver no aplicativo, você pode ir no Totem, fazer, enfim, imprimir seu treino, ver pelo celular e tudo mais. Mas na hora da venda é um momento que é legal você ter uma pessoa ali do lado para entender o que realmente o cliente quer, né? O que o prospect quer, que ele ainda não é o teu cliente. Concorda, É, Herbert? concordo plenamente e vinculo isso ao que a gente estava falando da venda consultiva, de você simplesmente apresentar os espaços, né? Essa Uhum, fase, eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal do YouTube, que fala sobre a etapa mais importante do processo de vendas na academia. E é justamente essa uhum. etapa que é a etapa da classificação do cliente. Né? Assim, se você não classificar o cliente, não souber realmente quem é que está ali comprando com você, você vai fazer o tour que é igual para todo mundo. Né? E aí, Uhum. justamente o pessoal pergunta assim, olha, mas a sala de musculação é sempre a mesma, o que que eu vou apresentar de diferente na sala de musculação? Você vai apresentar o que que diferente a musculação vai fazer para uma pessoa que quer emagrecer, para uma pessoa que quer se reabilitar, para uma pessoa que quer ganhar massa muscular. O discurso é totalmente Claro. diferente. Então, se você Uhum. não fizer a classificação dessa pessoa, aí você cai no erro de fazer uma apresentação igual para todo mundo. Se você não criar essa conexão, não criar essa empatia, aí eu costumo dizer nos meus treinamentos de vendas, e eu sou bem enfático quando eu estou dando esse treinamento para consultor de venda, que é assim, se não for para fazer isso, eu coloco um totem no seu lugar. Não precisa de você ali. Não E eu precisa de lembro, ninguém fazendo isso. exatamente, eu lembro logo que eu entrei na Tecnofit que uma das primeiras palestras que eu fui foi tu, Herbert. E você falou muito que, assim, entenda o seu cliente, porque às vezes, eu lembro que você falou sobre um cliente que você estava atendendo, enfim, e que ele tinha uma porcentagem do público dele, dos clientes dele, que queriam ir para academia para socializar, para fazer amizade. Então, acho que é isso, né? Às vezes o cara que ele tá indo, porque ele se mudou de cidade, ele precisa entrar numa academia para socializar. Ele precisa fazer amigos na academia e ele vai usar aquele espaço para isso, né? Às vezes você Uhum. fica falando de, porque esse aparelho faz isso, esse aparelho faz aquilo, você não fez sua prospecção certa, você não fez seu diagnóstico certo, você não entendeu o que ele realmente quer com a sua academia, com o seu espaço, com o seu estúdio, enfim, né? Então acho que entra perfeitamente aí nesse assunto. É E isso além aí. disso, gente, hoje o nosso webinar também é para falar um pouquinho dos indicadores. Então, primeiro, assim, falando um pouco de prospecção e vendas, eu acho que a maior dica que eu dou para quem está começando, agora vai começar a alavancar suas vendas, que vai começar a olhar isso depois desse webinar, tudo você precisa testar e tudo você precisa pôr na ponta do lápis. Então, o que você precisa fazer é toda vez que você fizer uma ligação, entrar em contato com alguém, colocar esse sorteio no Instagram, enfim, você tem que medir para ver se ele trouxe resultado ou não. Indicadores é a coisa mais importante que você tem na sua gestão. Você precisa ficar de olho o tempo inteiro e você precisa escolher os indicadores que fazem sentido para você. Então, a gente colocou aqui um indicador que é qual o canal que você possui que tem a melhor taxa de conversão. Então, vamos supor que você está fazendo vários sorteios no Instagram, mas para você não está funcionando. Não tem por que você só fazer isso, não tem por que você ficar ali tentando achar a fórmula perfeita no Instagram. Não, muda, testa coisa diferente. Então, vai para ligação, vai fazer evento, vai num condomínio perto da tua academia entregar panfleto. Tenta coisas diferentes e mede tudo. É muito legal, até dentro do sistema Tecnofit, a gente consegue, na hora do cadastro da pessoa, colocar por onde que ela veio. Então ela veio de um evento que a gente participou, e esse é um mailing desse evento. Ela veio do Instagram do sorteio, foi num condomínio que eu fui. O que aconteceu que essa pessoa chegou até mim e hoje ela é
o meu cliente, né? Então é isso que a gente precisa medir, é isso que vocês precisam tirar relatório, para ver o que realmente está dando certo ou não. Então, uma das coisas que a gente faz também aqui na Tecnofit é definir metas, e principalmente assim, quando a gente tem uma meta macro, né? Então a gente precisa trazer 1.000 clientes esse mês. O que a gente faz, a gente sempre vai trazendo, começa de cima e vai descendo uma escadinha, né? Então, para a gente trazer 1.000 clientes, quantas apresentações a gente precisa fazer? Dessas, para a gente ter tantas apresentações, quantas ligações a gente precisa fazer, quantos contatos abertos a gente precisa ter? Então, isso é muito legal de fazer também, entender um pouquinho como que a tua gestão, como que a tua academia funciona, como que o teu negócio funciona. Então, se eu tenho uma meta definida, quantas visitas eu preciso agendar? Isso até para quem está começando, talvez no começo você ainda não vai ter tantos números. Mas para quem já está há algum tempo, gente, um mês já tem número muito bacana para você analisar, já tem número para você conseguir definir metas com taxa de conversão e etc. Também entender o legal desse processo, quando você define uma meta macro e você vai descendo para entender como que é o comecinho do teu processo, o que você precisa fazer, é legal, até uma das coisas que a gente está fazendo aqui na Tecnofit. Você entender que às vezes você muda uma coisinha lá no começo e ele dá um resultado gigantesco no final. Então, se hoje eu estou ligando para 10 pessoas, se amanhã eu ligar para 12, o meu resultado é muito melhor. É um ajuste que eu vou fazer no começo do meu funil, que no final do meu funil vai ter um resultado gigantesco aí, né? E principalmente, acho que você analisar todos os indicadores. Até foi uma pergunta, né, Herbert, que uma pessoa colocou no formulário, perguntando se o número de clientes ativos era o indicador que mais tinha que ficar de olho. Exatamente. Tem aqui no formulário. Na verdade, o número de ativos, só ele isoladamente, ele não te diz muita coisa. Nada. Né? Você pode ter um número de ativos alto e você tem uma conversão baixa, você tem uma renovação baixa, você tem um ticket médio baixo. Então, o número de ativos de forma isolada, ele não significa muita coisa. Ele não quer dizer que seu negócio é efetivo. Lógico que esse é o número que todo mundo quer no final, né? Olhar para ele. Mas ele é resultado de uma série de outras coisas, né? Concordo. E aí eu acredito que mais um tempinho a gente vai entrar mais a fundo nas coisas. Vai entrar mais a fundo. E outra coisa legal e importante de você ver em vendas é você entender qual é o vendedor que converte mais. E às vezes, muito isso que o Herbert falou, não é só olhar o ativo. Ele está trazendo 20 novos alunos por mês. Legal. Mas esses 20 novos, o ticket médio dele está muito baixo, porque ele só consegue vender mensal. E eu tenho um vendedor do lado dele que está trazendo menos alunos ativos, mas o ticket médio é muito maior. Qual que é a rentabilidade maior para mim? O que eu estou procurando? Então, eu quero o número de ativos, eu quero o faturamento, é entender qual é o seu objetivo também na hora de definir metas. Além disso, não adianta só a gente olhar exclusivamente para o cara que converte mais. Mas a gente tem que olhar para o nosso churn. Para quem não sabe, churn é o cliente que entrou e ele, por algum motivo, ele saiu. Ele não está mais no teu estúdio, ele não está mais no teu CrossFit. Então, em algum momento, ele decidiu se tornar o teu cliente, mas algo aconteceu no caminho e ele acabou saindo. E o que acontece muito, às vezes o vendedor ele vende muito. Mas passa um mês, todos os clientes, todos os alunos que ele trouxe acabam saindo, né? Então isso não é válido para nós. Isso não acaba não se pagando, né? Todo o processo que você teve. Até porque no começo, muitas academias fazem acabam dando uma atenção especial, né? Para o aluno que acabou de entrar, enfim, para ele conseguir realmente engajar ali na academia. Então, se você tem um vendedor que ele está trazendo muito, mas o ticket médio dele não está bom, e ele está perdendo muito cliente, você está tendo que fazer estorno, você está tendo que cancelar contrato, ele não é o teu melhor vendedor, não é ele que você quer. Assim. E eu acho que principalmente você entender quais são os diferenciais dos seus vendedores. Às vezes você tem um cara que ele vende muito bem, então ele tem uma taxa de conversão muito boa, mas ele não consegue vender plano anual. E o colega que está do lado dele, se a tua equipe é um pouquinho maior, né? Então, o colega que está do lado, ele talvez não converta tanto, mas todo mundo que ele traz é no plano anual.
A gente até falou no nosso último webinar, que eu e o Herbert a gente participou, de você fazer capacitação e fazer com que essas pessoas se conversem, né? Esses vendedores se conversem e que eles possam trocar habilidades, trocar conhecimento, para que um aprenda com o outro e você tenha uma equipe que tenha uma excelência em todos os pontos, né? E eu acho que a maior dica aí em prospecção e vendas é teste canais e discursos diferentes. Teste e depois você tem que medir. Cara, testa o Instagram, mede. Deu resultado, beleza, vamos tentar mudar no Instagram alguma coisinha. Ah, testou o telefonema, não deu certo, cara, muda, tenta coisa diferente, assim. Eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas, né, Herbert? E não só falando da Tecnofit, mas a gente tem muita coisa que pode nos ajudar para ver se o que a gente está fazendo está certo, está valendo a pena, está trazendo um resultado legal, né? E eu acho... por favor. Na verdade, assim, os indicadores em geral, de uma forma geral, sempre que você tiver... Aqui tem algumas perguntas aqui falando de novos negócios também, eu me preocupo bastante com a pessoa nova, porque às vezes no discurso pode parecer assim, mas é por uma academia que já está andando, né? Como que eu faço para começar do zero, né? Então, assim, quando você começa um negócio do zero, ou você está com a sua academia, estúdio andando, e não mede nada ainda, né, a sugestão, a Luísa falou, em um mês você consegue levantar bastante coisa, mas assim, eu sempre sugiro que você comece por 2 indicadores, né? Você comece a medir duas coisas primeiro. Se a gente for falar em resultado, basicamente eu falaria, começa a medir sua conversão e começa a medir sua renovação. São os 2 primeiros que têm relação direta, né? Dali para frente você começa a acrescentar outros conforme você tiver maturidade e você tiver solidez numérica já nesses 2 primeiros, né? Você fala assim, não, esse daqui tá ok. O que eu digo de solidez numérica? Um exemplo, eu pego uma academia que não mede nada, e aí a gente começa, ou que mede, e aí quando você pega lá, fala assim, a conversão deu 90%, tá errado. O processo tá errado. Não tá Tem alguma coisa que não tá dando certo. Tem alguma coisa que tá errado. O número de cadastro de visita não tá correto, ou não é todo mundo que está entrando que está cadastrando, porque o percentual de conversão tá muito alto. O que você tem que fazer primeiro? Ajustar o processo para esse indicador ficar sólido. A partir do momento que ele ficou sólido, legal. E a renovação, tá ok? Na renovação tá baixíssima. Pô, mas será que tá considerando a pessoa que tá renovando dentro do período que eu determinei ou não? Não, essa pessoa tá entrando como retorno. Não, então vamos ajustar primeiro para o indicador ficar sólido, né? Mas começa com esses 2 principais, e aí depois vai acrescentando aos pouquinhos, né? E eu acho que hoje é muito difícil você ser eficiente sem ter um processo estruturado, sem ter organização, sem ter a disciplina de anotar todo mundo que passou ali, fez visita. Então, acho que você precisa anotar mesmo as coisas e ter um processo definido, né? Para no final você ter não uma taxa de conversão de 90%, que a gente sabe que não é verdade, e sim ter um número ali que faça sentido para você. E acho que até a gente vai entrar mais agora nos indicadores, mas a ideia, até um insight que a gente queria deixar para vocês que estão assistindo, até uma das coisas, de novo, volto a falar, que estava acontecendo aqui na Tecnofit. A gente sempre se reunia, isso é muito legal, você se reunir com os seus vendedores, com os recepcionistas, com os professores, para vocês pensarem o que vocês podem fazer de diferente. E a gente sempre se reunia e a gente falava, tá, mas como que a gente vende mais? Como que a gente vende mais? E até que um dia a gente se tocou que não é como a gente vende mais, mas como fazer com que o cliente compre mais, né? Então, até tive o webinar do Herbert que eles falaram sobre o ciclo de vendas do cliente. Então, uma das coisas que a gente fez aqui na Tecnofit, a gente analisou a jornada do nosso cliente. Então, desde o momento que a gente prospecta ele, até que ele fala com o pré-vendedor, quais são os sentimentos que ele está tendo, qual é o objetivo que a gente tem com cada uma das etapas. E é muito legal, até acho que para quem está começando, às vezes é um pouquinho mais fácil de fazer, que ele ainda não tem nada estruturado e não tem um processo já rolando, né? Então, ele pode colocar no papel qual é o processo ideal e tentar seguir aquele processo. Mas entender, assim, quais são as etapas que a pessoa precisa passar para ela se tornar cliente. Como você quer, como fazer com que o cliente compre mais? Qual é o sentimento que ele está sentindo? O que ele busca na hora que ele vai num estúdio de Pilates? O que ele busca na hora que ele vai num CrossFit, né?
E agora voltando aqui para nossa apresentação, acho que foi era basicamente. Posso, Por favor. posso aproveitar um gancho aqui que você falou de juntar a equipe e entender, né, tudo esse sentido. Eu queria aproveitar e colocar nesse meio aqui a questão de treinamento de equipes. Foi uma pergunta, inclusive, da Valéria, da Companhia da Água, né, que ela falou Uhum. como avaliar uma equipe de vendas, né? Então, Valéria, eu penso assim, ó, para você avaliar, você vai avaliar em cima de tarefas, em cima de funções e processos que você vai determinar para a sua equipe. Então, para você avaliar, primeiro de tudo, você tem que ter um descritivo de quais são, né, qual é o roteiro que a sua equipe de vendas vai ter que seguir, de forma diária, quinzenal, mensal, você que vai determinar. Então, eu uso bastante os descritivos de função, né? Qual que é a função do consultor de vendas? A função é analisar a renovação da carteira de clientes dele, é fazer o CRM com os visitantes que não fecharam, com as renovações que estão. Quais são as tarefas? A partir do momento que você descreve a função, que você alinhou a equipe, que as funções são aquelas, né? As tarefas são aquelas, essa já é a sua avaliação. Então, na verdade, o seu descritivo de função é em cima do que você vai realizar Uhum. a sua avaliação em cima daqueles pontos. Tá? Então, primeira coisa de tudo, desenhe as funções dos seus colaboradores nas diferentes equipes. Né? Você pode fazer isso para vendas, pode fazer isso para musculação, coletivo, enfim, daí por diante. Tá? Então, e esses treinamentos, eles podem ser em cima das descrições e, a questão de um vendedor que tem uma facilidade em alguma etapa mais do que outro vendedor, você fazer esse vendedor, né, passar a fórmula dele ali para aquela etapa melhor. Às vezes tem pessoas melhores no fechamento, tem pessoas melhores de antecipar a renovação. Essa troca vai fazer com Porque que nunca vai ter uma pessoa perfeita, né? O não, teu time, difícil, né? você tem que ter várias pessoas que são boas em diferentes coisas que podem ensinar para as outras a ser boas nessas coisas também, né? Tem uma pergunta do Rodrigo aqui, bem rapidinho, sobre taxa de conversão, Rodrigo. Basicamente, a conversão são quantas pessoas te procuram, né, os prospects, para quantas pessoas se tornaram alunos, né? Então, 10 te procuraram e 5 se converteram, então você tem 50% de conversão. Agora, se você vai fazer essa relação dividida por segmento, então eu quero fazer a taxa de conversão de quem é visita presencial. Aí a pessoa que te procurou pelo Instagram ou pelas redes sociais, um exemplo, né? Aí você Uhum. pode ter uma etapa a mais de conversão. Então, o que é? A pessoa me procurou pelo Instagram, de quantos me procuraram pelo Instagram, eu consegui levar até a academia. Já é uma Perfeito. conversão. De busca para visita. E de visita para fechamento é mais uma conversão. Então, você vai Uhum. estruturando isso de acordo com o que você consegue controlar e o que você vai usar essa informação, porque se você não vai usar a informação para tomada de decisão, não perde tempo, vai controlar outra coisa. Até uma das coisas que a gente coloca aqui na Tecnofit, às vezes a gente quer descobrir um número, mas aquele número se torna uma missão e no final a gente nem vai usar ele para pensar em estratégia, para gerar mudança, enfim. Então desapega, não fica pensando naquele número e vai em busca de indicadores que realmente vão fazer diferença no teu processo de vendas, né? Sim, exatamente. E e daí, continuando, gente, no nosso processo de vendas, uma das coisas que a gente colocou também é que além da prospecção, além da venda, a gente tem um segundo tipo de venda, né? Que é a venda para os teus próprios clientes, que é a renovação, que o Herbert é o que ele mais dá palestra aí, que ele mais bate na tecla o tempo inteiro. É. Você vai compartilhar a tela ou não? Não, acho que agora pode ser só a gente aqui. Tá, legal. Então, a renovação, o quarto webinar, a gente vai falar bastante sobre isso também, né? Sobre o final do ciclo do cliente, né? Essa é a ideia da sequência de 4 webinars. Mas, assim, mais importante até do que você converter o cliente, o prospect em cliente, é você manter esse cliente lá comprando com você várias vezes, né? Então, o mais importante que você vender 12 meses é você vender 24 meses. Esse é o grande desafio hoje do mercado, né? Você vender o segundo período de 12, né? Porque para você vender o segundo período de 12, a jornada dele tem que ter sido uma jornada fantástica.
né, e dele ter se sentido atendido, de conseguir ter resultados, seja ele qual for o resultado que ele busca, né, e de que ele não tenha a sensação de que você deu atenção para ele quando você converteu ele em cliente e agora no momento da renovação, para não ficar uma janela, né, de 12 meses sem contato com o aluno, o que infelizmente acontece muito, Muito. né? Acontece muito, Exatamente. e não à toa que o período maior de evasão dos alunos na academia, o primeiro período de maior risco é dos 45 aos 90 dias, logo depois que ele fez a matrícula, né, porque a curva da emoção de compra dele já está, né, começando a dar aquela estabilizada, e ali é um momento que ele começa a perceber, como você mesmo falou, se ele comprou 6 meses e ele está parando no segundo ou no No segundo terceiro, mês. e não necessariamente ele está cancelando, ele simplesmente não está indo, né? E aí Uhum. depois a gente tem dos 90 aos 180 dias, que é o segundo pior momento onde a pessoa pode sair, né? Então, assim, são 180 dias, ali 6 meses que você tem para fazer essa pessoa criar realmente aderência à prática de atividade física, para aquilo virar rotina na vida dela. Se não virar rotina dentro desses 6 primeiros meses, fatalmente você vai ter um aluno que você vai perceber lá na hora da renovação que faz muito tempo que ele não frequenta, e a renovação dessa pessoa vai ser muito difícil, né? Vai ser quase impossível. E aí a gente tem que ficar criando estratégia para essa pessoa voltar a frequentar, para poder ter um potencial de renovação, né? Então, assim, a venda para o cliente que já é cliente, né? Essa venda de quem já está com você, ela é no dia a dia, né? No acompanhamento próximo, em você realmente estar acompanhando os resultados dele e ele perceber que você está presente na jornada dele de treinamentos, né? E não Uhum. simplesmente que você está pagando. Infelizmente, eu ouço bastante isso ainda de muitos gestores, não são poucos, que é cliente bom é aquele que não vai. Não, Ainda, não. ainda existe essa Ele não vai mentalidade. renovar e você vai ter que achar outras pessoas, né? Para Assim, completar a tua academia ali. e aí eu quero, assim, não sei se você vai colocar mais alguma coisa nesse ponto, mas tem bastante pergunta aqui em relação à cobrança recorrente. Isso está Legal. diretamente relacionado com a cobrança. Você quer Por fazer alguma favor. observação Não, ou não, a pode gente emendar? pode falar. Eu acho que até só uma última observação ali do cancelamento, que até a gente não falou na hora do churn, na hora que a gente falou sobre isso. Uma Uhum. das coisas, isso também, né, para quem já tá que vai começar, amanhã vocês já podem começar a fazer isso. Mas toda vez que um cliente sair, nem sempre a pessoa gosta de responder questionário, responder formulário, entrevista, enfim. Mas se você tiver a oportunidade, pergunta para ele por que ele está saindo. E anota isso, para depois, ele está saindo porque você não tem aula de spinning. O dia que você tiver aula de spinning, você vai poder ligar para ele novamente e vender para ele usando a justificativa que agora você tem aula de spinning. Então, toda Uhum. oportunidade que você tiver de pegar esses dados, claro, né, sem ser missão, assim. Mas se você puder fazer uma enquete com ele, se você puder na hora que você percebeu que ele não cancelou, mandar um WhatsApp, enfim, perguntando para ele por que você saiu, para você ter esse dado e no futuro você conseguir que ele retorne para a tua academia, né? Óbvio, se o motivo você realmente conseguir solucionar ali. Acho que agora pode seguir aí em relação ao Tá. que você vai falar, Herbert. É legal você ter falado isso da enquete, porque algumas perguntas apareceram aqui, como o sistema poderia contribuir Uhum, em tudo isso que a gente está falando. Então, esse é um recurso, né? legal. A gente tem no Isso. software também. O sistema ajuda nessa hora de você conseguir medir por onde veio o teu canal, né? Por onde que ele veio, para você conseguir fazer a tua taxa de conversão. O sistema Tecnofit também ele ajuda a ver o teu vendedor em relação à taxa de conversão. Isso já mostra quantas visitas a pessoa recebeu e quantas ela realmente conseguiu converter, né? E a Uhum. gente também tem a parte de enquete que a gente consegue mandar para os alunos do CrossFit, da academia, do estúdio, enfim, da escola de natação. Legal. Então, eu vou voltar um pouco aqui na questão do aluno que paga e não vai, né? Perfeito. Isso que infelizmente ainda é algo presente na cabeça de alguns gestores, né? A venda recorrente, por que eu falo que ela tem relação direta com isso? Porque a ideia da recorrência
é que você tenha uma renovação automática, sem você precisar da ação do cliente de ir até o balcão e precisar renovar uma mensalidade. Academias muito mensalizadas, ela depende da ação do cliente todo mês ir lá no balcão e passar o cartão ou pagar em dinheiro, né? Então, assim, a cobrança recorrente, eu sempre, nos meus projetos, eu costumo utilizar ele como um plano e não como uma forma de pagamento para todos os outros planos que existem na tabela, tá? Legal. Por uma questão muito simples. A cobrança recorrente, ela não é a salvação da lavoura, como todo mundo Acha que é? acha que é, mas não é. Ela é mais uma solução, né? Então, ainda você ter uma previsão de caixa de recebimentos, ainda deixa o seu negócio, você consegue enxergar o que você tem de recebíveis, o que você consegue investir, o que você não consegue investir. A cobrança recorrente facilitou bastante? Facilitou, porque você não ocupa o limite do cartão, é uma cobrança mês a mês. Por que eu digo que ela não é a salvação da lavoura? Porque, assim, não é garantia, um crédito à vista todo mês, né? Então, não dá para você substituir 100% a sua base de planos parcelados, por exemplo, por cobrança recorrente, mas é interessante que você tenha isso como uma opção para o cliente. Porém, esse cliente ele pode cancelar a cobrança da sua, da sua mensalidade. E se você tem 100% da sua base e de uma hora para outra todo mundo resolve cancelar, né? O que você faz? Você tem uma quantidade de clientes entrando que supre essa saída, né? Porque muita gente fala assim, o cliente pagar e não ir, toma muito como referência as low cost, né? As low cost, tem muita gente, o E é uma percentual de alunos rotatividade grande também, né? é uma rotação muito alta, então. Aí essa é a pergunta que eu faço para sempre, assim, né? Fala assim, tudo bem, tem muita gente pagando, muita gente não indo, mas você já foi ver quanto de cancelamento tem numa low Tem cost? lá, exatamente. Até é um dos principais pontos, assim, quando a gente faz prospecção, quando a gente liga para o primeiro cliente, enfim, para o prospect, muitas vezes a gente pergunta para a pessoa e ela fala, não, aqui de gestão tá tudo jóia. Eu tô recebendo, eu tô fazendo 100 vendas no mês, tá bem tranquilo. Ah, mas quantas pessoas estão saindo, né? Quanto você está conseguindo reter? Ah, não, estão saindo 90 pessoas. Não, então você está trazendo 10, né? Porque você trouxe 100, mas saíram 90, sobrou só 10. E eu lembro até numa palestra tua, Herbert, eu te admiro, assim, Herbert. E eu lembro que você falou que você trazer um novo cliente é 6 vezes mais caro do que você manter o teu cliente antigo, né? O teu aluno antigo. Então, acho que é super importante a renovação, a retenção, porque é até mais barato do que você ficar indo atrás de novas pessoas, né? Eu acho que você tem que fazer os dois, é importante os dois, mas você precisa que os teus clientes renovem com você, né? Sim, e essa na verdade, o complemento, né, do ciclo da low cost. Fala assim, você tem muita gente cancelando, mas você tem uma força de marketing, uma força de marca muito grande, você tem muita gente procurando. E aí a grande questão é se você tem a capacidade de fazer a mesma coisa que eles fazem, para colocar muita gente entrando, se você tiver muita gente saindo, não, Sim. assim, não dá, é uma competição, não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, não adianta também você ter 100% de pessoas na recorrência se você não consegue suprir isso na entrada o tempo todo. Você já tem o seu professor lá, você já tem seu consultor de vendas lá. Se você organizar seus processos, você consegue fazer um percentual de retenção maior do que você tem hoje e você não fica dependendo de tanto aluno novo. Isso eu também já falei algumas vezes em algumas palestras minhas. O fitness ele ficou uma máquina de marketing e vendas muito forte. Então, assim, você consegue atrair por rede social, você consegue fazer processo de venda, mas estão esquecendo da porta de saída. Né? A porta de saída, se não está o mesmo tamanho que o de entrada, está maior. E aí é por isso que as empresas não crescem e assim vai, né? E acho que até, acredito que seja isso, mais os indicadores. Eu não sei se tem mais alguma coisa para trazer, ou será que a gente pode responder ali a perguntinha da Beatriz? Posso responder, na verdade, em relação a indicadores, assim, eu acho que para falar sobre todos os indicadores, eu sugiro até se a Lígia conseguir colocar aqui
o link do nosso webinar, que nós falamos de vendas e indicadores lá, que eu falo todos os indicadores, né? Que a ideia hoje era trazer um pouco mais do processo, né? E como fazer, como medir, olhar, exatamente, né? fazer isso. Mas basicamente os indicadores, assim, você pensa em conversão, renovação, rotação, agendamento, comparecimento e vendas. Se você conseguir estruturar esses primeiros aqui, os demais eles são consequência do que você vai precisar. Beatriz, Legal. é bom mandar mensagem para o cliente que saiu, lembrando da nossa empresa? Sim. Eu costumo fazer um contato com o cliente no CRM das academias, que eu chamo a ligação de resgate. Né? Então, você, depois do momento que ele se desligou, não renovou o plano, você tentou contato com ele logo nos primeiros dias depois disso, e antes disso também, isso é muito importante. Galera, não deixar fazer contato com o cliente depois que o plano vence. Tem que fazer contato com ele antes do plano vencer. Sim, Né? exatamente. Depois que ele vence, é mais difícil, porque Já ele não era. tem vínculo nenhum com você. Então, faz contato com ele antes, já para você entender se esse cliente é um potencial de renovação ou não, se ele não for, o que você consegue fazer com ele. E depois que ele se desligou, nos primeiros dias, se você não conseguiu contato com ele, programa, agenda uma ligação, uma mensagem, para tentar fazer esse resgate, né? E sempre inclui os seus inativos nas suas campanhas, né? Quando você for fazer uma campanha por período, uma campanha de algum Black Friday, alguma coisa assim, manda para sua base inteira, né? E acho que é muito importante, né, Herbert, que a gente falou ali, teste de discursos diferentes, canais diferentes, mandem mensagens diferentes. Todas essas academias que eu já me matriculei, isso aí parece que elas seguem um padrão assim e mandam a mesma mensagem o tempo inteiro. É um SMS que ele não atrai, não vai ser isso que eu vou responder, né? Então, se você mandou uma mensagem e a pessoa não respondeu, por que mandando a mesma mensagem daqui 2 meses ela vai te responder? Façam coisas diferentes. E tente muito assim, quanto mais você puder fazer uma venda consultiva e uma venda personalizada, melhor. Só para a gente fechar assim, a venda consultiva, para quem não entendeu, é você fazer perguntas para a pessoa e tentar encaixar exatamente que seja algo especial para ela. Então você pergunta para ela, não pega e sai falando tudo de uma vez só. Então até se você puder nessa mensagem, depois que a pessoa veio te visitar, que ela veio na tua academia, mande uma mensagem personalizada, se você puder, né? Se você tiver braço para isso. Fala algum ponto que vocês conversaram, que vocês criaram uma afinidade, que tem ali um vínculo entre vocês, que vai ser muito mais positivo, né? E é isso que desculpa te interromper, Herbert, claro, que não, o Frank puxou ali, até que ponto entrar em contato sem ser chato. Eu acho que é isso, assim, você começa a ser chato quando você manda a mesma mensagem. Cara, sei lá, acho que faz 2 anos que eu não vou na mesma academia e de 3 em 3 meses eles me mandam a mesma mensagem. Faça coisas diferentes e entenda muito como que o teu público gosta que você fale com ele. Uma das dicas que eu dou é que aqui na Tecnofit, às vezes a gente entra em contato com pessoas que elas ainda não estão no momento de fechar a Tecnofit. Então ela é um estúdio que ainda não está no momento de fechar. Ao invés de você só fazer contato, porque isso é uma coisa, eu acho que é um erro do vendedor, né? A gente só entra em contato para pedir que o prospect se torne cliente. A gente só entra para pedir. E a gente nunca chega para oferecer alguma coisa para ele, né? Então, uma das coisas que a gente faz aqui na Tecnofit é, por exemplo, esse webinar. Então, falar com pessoas não só para pedir para ele se tornar nosso cliente, para ele comprar o teu produto, o teu serviço, enfim. Mas é oferecer algo a mais. É você mandar uma mensagem de um evento que você vai participar e que você gostaria que ele fosse. E que ele não precisa ser teu cliente, ele pode ser teu prospect. Talvez uma festa junina do CrossFit que você vai fazer. Convidar pessoas que já foram os teus alunos e não convidar porque, vem, e daí você aproveita e já fecha uma nova mensalidade. Não, convidar para ela socializar com outras pessoas, enfim. Então, acho que é isso, não ser chato, assim, você não ficar só pedindo e mandando a mesma mensagem. Faça coisas diferentes, façam coisas que sejam legais, ofereça conteúdo, ofereça coisas diferentes também para o seu cliente, tá? Legal. E queria falar para o Frank o seguinte, Frank, eu não sei, eu vi você aqui na nossa listagem, você mandou uma pergunta, mas assim, eu não sei qual o cargo, se você é gestora, se você é coordenador, líder de vendas, enfim, mas assim, uma das coisas que hoje
tem muita objeção por parte dos consultores de venda, é telefone. Só que por mensagem, tá todo mundo. A resposta é assim, ó, é fria. Primeiro que o texto já é frio na telinha do celular. A resposta é Sim. muito mais fácil porque você não tem nenhuma troca de. é, Você não tem som, você não tem áudio, Uhum, né? Então, assim, mas é mais confortável. Se você tem essa uhum. opção, o consultor de vendas provavelmente vai falar assim: ah, mas eu tento e ninguém atende. Isso E é ninguém atende. ninguém atende. É a velha desculpa. Vai pro telefone, porque o telefone tem muita gente querendo, não fazendo, e é uma grande oportunidade. Está falando o que fazer diferente dos outros? Começa a treinar sua equipe de vendas para usar mais o telefone. E assim, ó, às vezes se a pessoa que respondeu no WhatsApp, na hora que ela te respondeu, liga. Que ela tá no celular, ela vai querer te atender. Tá com o celular na mão, né? Então não tem muito o que falar. Fechado? Herbert, Legal. era isso, nosso tempo está acabando, pessoal. Então, para finalizar aí, Herbert, queria agradecer sempre sua Eu queria, parceria com a Tecnofit. Por favor, pode É que eu falar. queria fazer, eu fiz uma anotação de uma pergunta que teve aqui, que aí eu queria dar Legal, uma resposta muito pessoal, talvez possa contribuir, né? Que me perguntaram legal. aqui sobre o que acha de vender avaliação física junto na matrícula, Uhum, ou como facilitar esse processo de vendas. É assim, é um ponto de legal. vista muito particular. Como eu já fui gestor de academias, eu sou educador físico formado também. Mas como a gente está falando de resultado do cliente, para mim hoje a avaliação física ela não deve ser cobrada à parte. A avaliação física ela é mais importante para a academia mostrar resultado para o aluno do que para o aluno agregar um valor a mais numa venda que muitas vezes você consegue vender a primeira no ato da matrícula e você não consegue a reavaliação desse aluno para mostrar o resultado para ele, não Uhum, adiantou de nada também uhum. você vender a primeira. Então, assim, é um ponto de vista muito meu. O próprio professor do aluno tem que fazer a avaliação do aluno dele, porque é ele que vai avaliar e ele que vai prescrever o treino. E isso tem que estar dentro do descritivo de função do professor. Não tem que ser Perfeito, algo separado, não tem que ser cobrado à parte, tá? concordo. Fechado. Gente, era isso. Queria agradecer a presença de todo mundo. Herbert, mais uma vez, muito obrigada. É muito legal fazer essa conexão contigo. E é isso, pessoal. A gente está encerrando agora o nosso webinar. O próximo webinar vai ser sobre retenção de clientes. Então, estejam ligados aí para a gente conseguir falar mais ainda em como reter o seu cliente, como não perder, como não ter esse churn, né? Manter o seu aluno dentro da sua academia, do seu CrossFit, do seu Pilates, enfim. E para quem chegou agora, pegou o bonde andando aí, né? E não participou dos outros webinars, a Lígia mandou aqui no nosso chat todos os links, mas quem quiser, tá fácil ali também no canal do YouTube, assinem o nosso canal, curtam lá, comentem nos nossos vídeos, que a gente gosta muito de interagir com vocês. É só colocar aí no YouTube Tecnofit que vocês vão ter acesso a todos os nossos vídeos. Fechado, Legal. gente? É isso, Herbert. Eu queria agradecer também, de novo, a audiência ficou estável aí do começo ao fim, a galera não saiu. Parabéns, Luísa, mandou bem Ai, já aí. obrigada! Eu sempre fico E nervosa, mas no fim dá tudo certo. nossa senhora, se eu ficar nervosa, então imagina em que ia sair. E agradecer mesmo, pessoal, pelas perguntas, e eu espero que vocês possam usar isso no dia a dia. É um intuito sempre dos webinars de ter conteúdo prático de fácil aplicação no dia a dia mesmo, né? E os contatos estão aí, se tiver alguma dúvida, pode chamar pelo WhatsApp, enfim, estamos aí para contribuir. Legal, obrigada. E até retomando ali, ó, a Angélica falou que perdeu algumas partes. Tem tudo no nosso canal do YouTube. Esse webinar também foi gravado. Fechado, gente? É É isso, isso aí. obrigada. Tchau, Herbert. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até já.